E hoje, para mais uma discussão de caso, né, da nossa segunda semana. O caso mais votado foi o nevomelanocite de Reed, que era a questão número 9. Eu vou passar para vocês algumas coisas que nos fazem dar esse diagnóstico. Então, o primeiro conceito é imaginar que nevo de Reed, na verdade, é um nevo melanocítico formado por células de padrão fusiforme. E esse nevo de Reed ele também é bastante pigmentado, ele produz bastante pigmento melânico. A gente normalmente já vê de longe um borrão pigmentado no HE, né? Com melanina na camada córnea, nos queratinócitos epiteliais, nos melanócitos fusiformes formando os ninhos, e também um pouco de derrame de pigmento na derme superior. Ele normalmente é juncional ou composto, né? Basicamente são esses dois subtipos. E, muito ocasionalmente, ele, como o nevo de Spitz, podem ter uma ou outra subida de melanócitos acima da junção dermo-epidérmica. É o que normalmente pode assustar, né, o colega achando que é uma lesão do tipo melanoma. E como uma lesão benigna, eu gosto sempre de desenhar esse aspecto, né, que é uma lesão que ela é bem simétrica e circunscrita. Então, é fácil a gente delimitá-la aqui, né, aos olhos mais longe, no corte pelo HE, e também é muito fácil de ver que tem bastante pigmento. É uma lesão extremamente pigmentada. Então, já dá essa dica de longe, vamos dizer assim. Nós vamos aproximando, percebemos que a camada córnea é altamente pigmentada. Aqui o grupo de ninhos de melanócitos em padrão mais fusiforme. Também vemos bastante derrame de pigmento na derme superior. De novo, vou traçar aqui, né, as nossas anotações para você saber que a lesão começa nesse primeiro ninho e ela acaba mais ou menos nesse último ninho. Então, é fácil de entender onde ela começa e fácil de entender onde ela acaba. É o que faz dizer que uma lesão é totalmente circunscrita, né? É tranquilo entender a definição do seu início, meio e fim. Então, sugere uma lesão benigna. Então, no maior detalhe, né, bastante pigmento na córnea, nos queratinócitos epiteliais, aqui os ninhos com células fusiformes, né, formando ninhos nas bases dos cones, dando uma ideia de uma lesão um pouco mais benigna mesmo, e aqui o derrame de pigmento. Então, talvez o derrame de pigmento assustasse, pudesse sugerir um fenômeno de regressão, uma lesão melanocítica, a gente fica mais inclinado em pensar numa lesão melanocítica maligna, mas esse caso tem muito critério para lesão benigna. Então, células fusiformes formando os ninhos, na base dos cones da epiderme. Perfeito? O diagnóstico diferencial que a gente pode considerar, basicamente, com o nevo de Reed é o nevo de Spitz. O Spitz é muito menos pigmentado, ele também pode ter células fusiformes, também pode ter células epitelioides, né, mais redondas, vamos dizer assim, ou ovoides. Ele pode fazer muito essas fendas, né, ao lado dos ninhos de melanócitos. Normalmente ele tem alterações da epiderme, como hiperceratose e hipergranulosa. Novamente, uma lesão benigna, fácil de ser simétrica e bem circunscrita. E mais comum também no jovem, uma lesão, uma pápula, cor da pele daquele paciente ou um pouco de eritema. O melanoma histologicamente, claro que isso tem aulas só para melanoma, mas a nossa ideia é entender que existe ascensão pagetoide em várias alturas da epiderme e predominando, né, melanócitos individuais com formas e tamanhos irregulares. A quantidade de ninhos tende a ser menor, tá? E o nevo melanocítico, vamos dizer assim, comum, a gente sabe também que existem vários subtipos de nevos melanocíticos, mas o objetivo da nossa aula é resumir naquela questão que vocês pensaram mais em nevo de Reed. Então, o nevo melanocítico intradérmico, juncional, composto, normalmente já não tem tanto pigmento, tem as células formando ninhos de padrão mais arredondados, também a formação de cordões de melanócitos na derme superior e inferior. Quando os melanócitos cercam os anexos, eu vou considerar uma lesão mais antiga, então posso chamá-la de características de congênito, então também um outro capítulo à parte, mas bem diferente desse padrão pigmentado e fusiforme, né, característico da doença de Reed. Então, apresentamos para vocês aí, né, os principais pontos-chave. Vou deixar aqui esse slide para que vocês decorem, trabalhem e estudem. E eu acho que passamos aí de bom padrão, né, com essas três, quatro diagnósticos diferenciais em relação ao nosso nevo de Reed. Então, perfeito? Muito obrigado. Mais uma semana concluída aí do nosso estudo. Então, toda semana eu posto uma aula para vocês falando sobre as dúvidas que tiveram durante a semana no nosso Instagram. Um abraço.